E aí, meus amigos, tudo bem? Preparado para a nossa aula? Pega o seu caderno aí, desliga o WhatsApp, fica focado, anote as dicas do professor e já faça sua matrícula para o nosso segundo revisaço, que vai começar dia 2 de fevereiro aqui na Like Concurso. Dia 2 de fevereiro, segundo revisaço, ok? Um abraço e até mais. Tchau, tchau! Vamos focar nessa OAB, porque tem muita gente aqui já focando, acordou cedo para conseguir um êxito na prova da ordem. Hoje, a gente vai terminar aquele material que eu já vinha posto para vocês na aula passada. Por que eu fiz questão de não colocar hoje questões? A gente vai ter mais 2 lives aí que eu vou ter que fazer para você em relação à matéria de processo de trabalho, e eu deixei para trabalhar só questões nessas 2 lives. Então, para a gente não ter que tirar a matéria hoje e ficar só focando em questões, a gente vai concluir o material, e nas 2 lives que eu vou ter, salvo engano, na semana que vem, no dia 12, eu vou só colocar questões da prova da ordem em relação ao processo de trabalho, para a gente não ficar muito disperso, ok? Então, para a gente começar, na última aula, a gente parou a respeito de competência da Justiça do Trabalho. Só que essa competência aqui, que eu coloquei no seu caderno, no seu material, é uma competência especial, porque é a competência do território. Lembra disso, né? Só para relembrar, lembra que eu coloquei aqui no quadro de vocês que VT é competência relativa e MPF é competência absoluta? Quando eu coloquei isso, é para você gravar para toda e qualquer matéria de direito. Quando se tratar de matéria, pessoa e função, a competência é absoluta. Ou seja, não vai caber prorrogação, pode ser alegado a qualquer tempo, a qualquer momento, é causa de nulidade e, principalmente, de extinção do processo sem resolução do mérito. Já aqui, na competência relativa, a gente já sabe que, se não for alegado em primeira oportunidade, ou seja, alegada em primeira oportunidade, o que acontece com ela? Ela é prorrogada. O que é prorrogada? Quer dizer o seguinte: se eu não aleguei que aquela vara do trabalho é a vara incompetente territorialmente para protocolar a ação trabalhista, o que acontece? Essa vara torna-se competente. Exemplo, vocês aprenderam na última aula que a regra geral para a competência territorial no processo de trabalho é o local de prestação de serviço. Então, se a questão te der que ele trabalhou em Várzea Grande, mas foi contratado em Cuiabá, ou seja, o contrato se deu em Cuiabá, e ele mora em Livramento, a regra geral para o protocolo da ação, ou seja, para a interposição da competência territorial, é o local de prestação de serviço, que seria de Várzea Grande. Só que, no entanto, vamos supor que eu esqueci de assistir essa aula e acabei protocolando em Cuiabá. Tem jeito a sua ação? Tem. Por que tem jeito? Vamos supor que o advogado da parte contrária também esqueceu que a competência territorial desse processo aqui é o local de prestação de serviço. E aí, na audiência de conciliação, ele só falou que não tinha proposta de acordo e o processo continuou. Então, quer dizer que no momento que ele não alegou em primeira oportunidade, essa competência se torna-se competente. Na verdade, essa incompetência territorial se torna competente, ou seja, prorroga a competência. Então, Cuiabá, que não era competente para o protocolo da ação, se torna competente, primeiro, porque ele não alegou em primeira oportunidade, e segundo, como precluir esse esse direito, prorroga-se a competência. Então, Cuiabá passa a partir de agora a ser competente. Vamos supor, lá na sentença, se isso não for alegado e suscitado em primeira oportunidade, pode o juiz se manifestar de ofício a respeito dessa competência? Nunca. Ok? Só existe uma regra no direito, qualquer que seja, que o juiz pode alegar incompetência territorial relativa, que é na questão das eleições de foro. Conhece eleição de foro? Então, só existe um direito que o juiz pode alegar de ofício exceção de incompetência territorial, que é a de ofício.
que é a de eleição de foro. Já que, na absoluta, tanto o juiz quanto os interessados, o Ministério Público, qualquer pessoa pode alegar a qualquer tempo, em qualquer instância. Aqui não, somente as partes interessadas, não pode ser de ofício, e se isso não for alegado no momento oportuno, a competência torna-se prorrogada, ok? Isso foi o que a gente começou a falar semana passada. Só que daí, o caput do artigo que a gente colocou aqui no quadro, ele determina que a regra geral é o local de prestação de serviço. Então, é essa regra geral que a gente tem para a sua prova. Ou seja, se a prova não disser nada a respeito de outra coisa a não ser esse tipo de informação, o local vai ser de prestação de serviço. Só que aí a gente aprendeu que quando houver um agente ou viajante comercial, a competência territorial vai ser de forma diferente. Como assim? A sua prova da ordem, ela vai dar, além da informação que esse rapaz, esse homem ou essa mulher, ela é viajante ou agente comercial, ela vai colocar entre parênteses já a palavra agente ou viajante comercial. Ela é obrigada a determinar isso para você. Por quê? No momento que ela coloca agente ou viajante comercial, o seu cérebro já precisa ficar atento que agora a regra já não é mais a geral, que é o local de prestação de serviço. É outra regra. Foi o que a gente colocou na aula passada. Quando for agente ou viajante comercial, o local que eu vou protocolar a ação é o local do quê? Onde tiver agência ou filial da empresa. Mas é só isso? Não. A principal maneira que eu pedi para que vocês grifassem, é que, para ser a agência ou a filial, efetivamente, aqui, o empregado precisa estar subordinado a essa agência. Então, vamos supor, ele trabalha em Várzea Grande, foi contratado em Cuiabá, mora em Livramento, tem uma agência em Nobres, ok? Aqui ele tem uma agência em Nobres. A pergunta é, nesse caso aqui, aonde ele vai interpor ação? Em Cuiabá, em Várzea Grande ou em Livramento? Ele vai interpor ação em Livramento. Mas espera aí, ele mora em Livramento justamente porque o artigo diz que quando for agente ou viajante comercial, a primeira regrinha é o quê? A agência ou filial. Só que aqui, é só isso que a regra pede? Não. Por isso que eu já falei para vocês que o local seria Livramento. Porque aqui, eu não falei que ele era subordinado a Livramento, eu falei? Não, eu só falei que existe uma agência. Então, aqui, ele precisa estar subordinado à agência. Se não houver essa informação de que ele não é subordinado a qualquer da agência, essa regrinha cai por terra. E aí eu vou ter a segunda regra desse artigo. Qual é? Primeira regra é o local, agência ou filial onde o empregado esteja subordinado. E na falta ou da agência, ou do filial, ou da subordinação, ele vai procurar o quê? Ou o domicílio ou a localidade mais próxima. Só que o domicílio é o domicílio do autor. Então, a segunda regrinha é o domicílio do autor ou localidade mais próxima. Então, aqui, quando a gente olha para essa regrinha aqui, a gente sempre precisa verificar que, em primeira situação, eu olho aonde ele tem agência ou filial, tendo ele subordinação. Se não tiver essa informação, aí que eu passo para a segunda informação do próprio agente ou viajante comercial, que aí ou eu vou optar por domicílio do autor ou a localidade mais próxima. Por isso que quando eu perguntei a respeito dessa informação aqui, eu já falei que era Livramento. Porque quando eu falei para vocês, olha, ele tem uma agência em Nobres, ou seja, essa empresa tem uma agência em Nobres. Em nenhum momento eu falei para vocês que eles estavam subordinados a Nobres. Então, se não tem essa questão de subordinação, a primeira regrinha cai e eu uso a segunda regrinha, que é ou domicílio do autor ou localidade mais próxima. Isso quando se tratar de agente ou viajante comercial. Só que tem um porém. Aqui, essa regrinha ela é bem explícita porque fala de agente ou viajante comercial, ok? Só que tem um porém. E se eu melhorar?
ok? Se eu começar a falar que ele foi contratado em Cuiabá, morava em Livramento, trabalhou em Várzea Grande e agora trabalha nos Estados Unidos. E agora, como é que eu sei qual é a vara competente para interpor essa ação? A própria regrinha do segundo artigo do parágrafo 2º, ele diz que as juntas de conciliação e julgamento, que eu não leio juntas, ok? Eu leio varas do trabalho por conta da emenda constitucional 19/99, que extinguiu as juntas de conciliação e transformaram elas em varas do trabalho. A competência das varas do trabalho, estabelecida neste artigo, ou seja, neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro. Então, pode ser que uma ação seja proposta nos Estados Unidos? Pode ser? Pode. O que vai autorizar que uma ação trabalhista seja interposta nos Estados Unidos? Primeiro, que você seja empregado brasileiro, ok, foi contratado no Brasil para trabalhar no exterior. E segundo, não haja convenção internacional dispondo ao contrário. Então, vamos supor, se aqui nos Estados Unidos tivesse determinando que não é competente a vara trabalhista em relação aos dissídios do Brasil, porque as leis trabalhistas são diferentes lá nos Estados Unidos, essa lei, essa convenção, não estaria dizendo ao contrário do que a gente prega aqui no Brasil? Sim. Então, efetivamente, aí, nesse sentido, a ação seria interposta aqui no Brasil. E vice-versa. Por que eu estou falando isso? Quando vocês aprenderam lá em Direito Internacional, que nem a matéria daqui, vocês aprenderam, se vocês aprenderam quase 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, tinha um princípio chamado princípio do lex loci ratione, que fala, tipo, é o local do momento onde vou interpor ação. Hoje, eu não mais vou por esse princípio internacional. Hoje, eu vou interpor ação trabalhista no local onde as leis são mais benéficas para o trabalhador, seja ela Estados Unidos ou seja ela no Brasil. Agora, não é mais local da execução do contrato de trabalho, e sim o local, efetivamente, onde tem as leis mais benéficas para o trabalhador. Então, a segunda característica aqui sobre a competência territorial relativa é que, nos dissídios onde houver a questão do dissídio coletivo, não, dissídio onde houver algum certo tipo de conflito em agências ou filiais no estrangeiro, será competente a vara do trabalho, ok? Desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo ao contrário. Ok? Então, aqui, a gente vai ter uma regrinha de internacional. Por que a gente vai ter uma regrinha de internacional? Aqui eu vou poder optar ou para interpor ação aqui no Brasil e protocolar lá aqui, ou interpor lá nos Estados Unidos. Porque agora, de acordo com o princípio que foi alterado da lex loci ratione, mas escreve ratione, ok? Hoje, eu vou optar pelo melhor local da interposição, onde as leis são mais benéficas para o empregado. Que aqui é aquela discussão de lei internacional e lei nacional. Qual é a que aplica mais beneficamente para o empregado, ok? A última. Essa daqui é um problema, na verdade, para a prova da OAB, esse parágrafo 3º. Por quê? Ele entra em choque com o próprio caput do artigo 651. Por quê? O caput diz o seguinte: a regra geral para a interposição da ação trabalhista é o local de prestação de serviço. Só que olha o que vem no parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar de contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação de serviços. Como assim? Vamos pensar. Se eu trabalho em Várzea Grande, ok? E fui contratada em Cuiabá, qual é o local de interposição da minha ação trabalhista? Nesse exemplo aqui. Em Várzea Grande, ok? Via de regra em Várzea Grande, porque eu não dei nenhuma informação a mais do que isso. Ou seja, eu trabalho em Várzea Grande, mas fui contratada em Cuiabá. Aqui, aplica-se o caput do artigo 651.
Mas se eu falar o seguinte, olha, fulano trabalha em Várzea Grande, ok? E a empresa, ele foi contratado em Cuiabá e em outros lugares, ou Livramento, ou Nobres, uma vez que essa empresa ela tem execução de serviços em outras cidades. Como assim, professora? Essa regrinha aqui aplica-se sempre à questão, um exemplo, circense. Por que circense? Quando o circo está na sua cidade, ele vai lá e faz a regimentação de empregados. Vai lá e te contrata. Mas ele te contrata em Cuiabá para prestar serviço nas demais cidades. É ou não é? E é o que está escrito aqui. Quando o empregador promova a realização de atividades fora do lugar de contrato de trabalho. Então, aqui, essa regrinha, ele foi contratado em Cuiabá, mas trabalha em Várzea Grande. Essa é a regra geral. Porque essa empresa, embora foi contratada em Cuiabá para trabalhar em Várzea Grande, ela é fixa, ou seja, ela não tem outros tipos de execuções de trabalho fora desse tipo de cidade. Agora, quando se trata de circense, eu nunca vou ter um local específico para executar esse contrato de trabalho, uma vez que eu executo sempre as minhas ações, os meus direitos trabalhistas fora do contrato de trabalho, ou seja, em local diferente do local que eu fui contratada. E quando se der esse tipo de informação, eu vou poder optar ou pela celebração do contrato ou por local de prestação de serviço. Então, aqui, toda vez que a própria pergunta, o caso concreto, porque é assim que cai na OAB, falar para você assim, olha, a empresa X, ela é corriqueiramente, ou seja, ela tem essa maneira de atuar, determinando que você seja contratado em lugar, mas para prestar serviços em outras localidades de acordo com a empresa que ela é regida. Essa informação você já precisa saber que é a exceção do parágrafo 3º. Qual é a exceção do parágrafo 3º? Pode ser tanto a celebração do contrato, quanto o local de prestação de serviço. Agora, quando a empresa ela só te contratou em um local, mas para prestar serviço em outro local somente, eu vou utilizar a regra do quê? Do CAPT do 651, que é o local de prestação de serviço. Então, só toma cuidado para não fazer confusão no CAPT e no parágrafo 3º, porque eles são diferentes, ok? Aqui, a empresa costumeiramente pratica atividades em determinadas outras cidades, e aqui não. Eu só fui contratado no lugar, mas para prestar serviço somente em uma cidade. Essa que é a regra do CAPT e da exceção do parágrafo 3º, ok? O que a gente viu aqui é a respeito da competência territorial relativa da Justiça do Trabalho. Isso cai em prova? Cai muito. E não é pouco, não. Porque a maneira da própria FGV é entender se você sabe, no momento que você se tornar advogado, o local de interposição da questão trabalhista. Só que não mais ou não menos importante a respeito dessa competência territorial relativa, a gente tem a competência absoluta do direito do trabalho. Como assim? A gente vai ver que a competência absoluta da competência do trabalho está determinada em razão da matéria e da pessoa. Eu até coloquei aqui. Quando se tratar em razão da matéria e da pessoa, eu tenho a famosa competência absoluta. Então, aqui, esse é o famoso artigo 114. 114 da CF/88. Aqui, eu tenho a competência absoluta da Justiça do Trabalho. Ou seja, se eu pegar a minha ação trabalhista e não obedecer o que está determinado no artigo 114 da Constituição Federal, a minha ação vai ser extinta por falta de incompetência absoluta. E essa extinção se dá por ofício ou até mesmo por requerimento das partes. Ou seja, é causa de geração de nulidade e, principalmente, não é prorrogada. Então, vamos supor que lá no recurso, no TST, descobriram que foi interposto uma matéria de competência por pessoa, ok, que é absoluta, erroneamente. Pode o juiz extinguir esse processo com base na incompetência absoluta? Pode. Porque a incompetência absoluta, lembrando, ela não é prorrogada, ela pode ser arguida de ofício pelas partes, por qualquer interessado, a qualquer momento, em qualquer grau de recurso. Ok? De tão forte que é a incompetência absoluta. Ok? Para a gente começar,
Eu coloquei aqui no seu caderno os conflitos de competência, mas só foi mais para grau de conhecimento. Por quê? Geralmente, esses conflitos de competência, você aprende lá na parte constitucional, até mesmo processual, que é saber qual é as matérias que são dirimidas quando houver algum certo tipo de competência, seja ela negativa ou seja ela positiva. Qual é a diferença da competência, conflito de competência positivo e conflito de competência negativa? Negativa é quando dois órgãos se dizem incompetentes para julgar aquela matéria, ou seja, julga você, ele joga para você e fala, julga você. E os dois ficam brigando para não julgar. Já o conflito de competência positivo é quando dois órgãos falam que são competentes para julgar e ficam puxando o processo para o julgamento, ok? Aqui, a gente vai verificar que esse conflito que eu trouxe aqui, que é o que cai em prova. Ok? Não existe caso na lei determinando o conflito de competência positivo, que são raros casos que acontecem. Aqui o que eu trouxe foi o conflito de competência negativa, ou seja, quando houver um certo tipo de choque, quem é que vai julgar? Ou seja, quem é que vai autorizar esse julgamento? Para começar, eu coloquei aqui, só en passant, por cima. Duas varas do trabalho do mesmo tribunal. Se eu tenho a vara do TRT lá em Sinop, brigando com a vara do TRT aqui em Cuiabá, quem é o órgão competente para dirimir esse conflito? E eu coloquei aqui, resolve-se no mesmo TRT. Por quê? Se eu tenho por baixo de uma competência superior, que é o TRT da 23ª região. Se eu estou brigando por uma competência, ou negando a competência, e Cuiabá está negando também, quem é que é o meu superior para dirimir essa briga? O próprio TRT. Então, quando se tratar da mesma vara, ok, dentro do mesmo tribunal, é o próprio tribunal que resolve. Isso fica bem claro, porque não tem como ser outro tribunal, sendo que o próprio tribunal que é o superior hierárquico dessas duas varas. Então, as varas das mesmas regiões, okay, do mesmo TRT, quem dirime esse conflito é o próprio TRT. Segundo, já começa a puxar. E quando for duas varas trabalhistas de regiões diferentes? Ou seja, se a vara de Campo Grande começar a entrar em conflito com a vara de Cuiabá, pode o TRT da 23ª região resolver esse conflito? Não, porque seria muito na cara, escrachado, que eu estaria puxando a competência para o nosso TRT. Então, vamos imaginar aqui, vara Cuiabá e vara Campo Grande, é de TRT distinto ou não é? Aqui é TRT da 24ª e aqui é o TRT da 23ª região. Pode, então, algum TRT resolver o meu conflito? Infelizmente, não. Então, quem vai resolver é o próprio TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, aquele que manda em todos os tribunais, em todas as varas. Esse é o conflito. Segundo, conflito entre vara trabalhista versus vara civil ou vara federal. Aí já começa a puxar um pouquinho. O que eu preciso saber? Se eu tenho uma vara trabalhista brigando contra uma vara federal, concorda que é órgãos distintos? Vamos pensar de cabeça, como cabeça grande. Vamos pensar. Se eu tenho uma vara em Cuiabá, qual é o TRT que está por trás? O TRT da 23ª região. Brigando com a vara em civil, em Cuiabá também. Quem é que está por trás da vara civil? TJ. Então, uma briga entre o TRT da 23ª região e o TJ, quem discute? O próprio STJ. Concorda comigo? Tem que ser um órgão totalmente autônomo, porque se vier o TST resolver esse conflito aqui, para onde que o TST vai puxar? Claro que é para o TRT da 23ª região. E vice-versa. Se vier aqui outro TJ, ok, para julgar, ele vai puxar também sardinha para o próprio STJ, para o próprio TJ. Por isso que quando houver conflito entre vara trabalhista e vara civil ou vara federal, o competente vai ser o próprio STJ, ok? Que é o órgão mais imparcial para esse tipo de julgamento. E, por último, conflito entre vara do trabalho versus algum tribunal superior. Essa que eu gosto, porque sempre cai na sua prova. Se tiver uma vara do trabalho, ok? Brigando com STJ, quem você acha que ganha essa ação aqui? Que tem que resolver esse conflito? Oi?
Por que o STF? Porque é o órgão mais imparcial dessa relação. Porque se o Supremo Tribunal de Justiça, ou se o TST, ou qualquer outro Supremo tiver esse tipo de conflito, o único órgão passível de resolver esse problema é o próprio STF. Então, se na sua prova cair algum conflito de competência, faz esse quadrinho aqui, porque se você ficar verificando a olho nu, tentando ler e tentando fazer um esquema na cabeça, você acaba se perdendo. Então, se houver esse conflito, faz dessa forma aqui, ó. Vara de Cuiabá, quem é o superior? TRT. Versus vara civil, que é o próprio Cuiabá. Quem é o superior? TJ. Então, se houver essa briga, nada mais sábio do que eu escolher o STJ, porque é o órgão superior a ambas as partes, ok? Isso é no caso de haver algum certo tipo de conflito de competência. Para a gente começar agora a competência absoluta. A competência absoluta do TRT ela é determinada no artigo 114 da Constituição Federal, porque eu sei que qualquer norma que contrariar o artigo 114 da Constituição Federal estará contrariando norma constitucional. Por isso, quando eu coloquei aqui competência em razão de matéria e de pessoa, efetivamente a de trabalho tem matéria e pessoa para julgamento. Então, para eu procurar, vamos supor, se eu tenho dúvida aonde que eu vou interpor a minha ação em relação à matéria, eu vou procurar onde em relação à trabalhista? No artigo 114. Se a sua matéria do seu processo não tiver discriminado no artigo 114, não vai ser competência da Justiça do Trabalho. Vai ter que ser competência de outro órgão, menos da Justiça do Trabalho. Ok? E isso cai em prova? Cai muito em prova de concurso, tá? Porque eles pegam uma maneira mais puxada em relação ao que vem a ser a competência absoluta. Na FGV, eu já vi caindo o próprio nome. Ou seja, ele coloca o próprio artigo 114 e pergunta se esses daqui estão embutidos no artigo 114. Já concurso público, eu vi isso aqui de forma diferente. Eles dão um caso prático, alegando, e você tem que verificar se é competência da Justiça do Trabalho ou não. Então, se vier de uma forma diferente sobre essa competência aqui, você precisa saber o artigo 114 de cor. Ok? Infelizmente, você precisa saber o artigo 114, porque lá que está determinando qual é o direito material da Justiça do Trabalho, ok? E a gente vai passar bem rapidamente, porque ele já está bem aqui no seu material, só falta você dar uma lidinha novamente, ok? 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Primeiro, as ações oriundas da relação de trabalho abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta. Olha só, eu não vou em nenhum momento discutir o primeiro inciso, ok? Quem já foi meu aluno sabe que quando eu estou dando aula, eu bato em cima desse inciso, porque ele está suspenso a aplicação dele. Mas não cabe a mim explicar isso agora, porque na prova da FGV ele não vai cair. Por que ele não vai cair? Porque a UFGV ela não quer saber essa questão de suspensão ou não. Ela quer saber se você sabe a literalidade da lei. Ok? Então, se você tiver um vade-mecum, você vai verificar que lá no inciso 1º vai ter uma nota de rodapé explicando a suspensão e parará, o porquê que não é aplicado. Mas isso não é bom que vocês saibam por agora, porque isso não cai na FGV. Ok? Então, a gente precisa ser bem sucinto o que cai ou não em relação à FGV. Então, aqui, a gente deixa esse sinal de interrogação aqui, porque é uma causa bem discutida doutrinariamente. Ok? O inciso 1º do artigo 114. Segundo, as ações que envolvam o exercício de direito de greve. Presta atenção aqui. Tudo, vou repetir, tudo que for derivado a greve, efetivamente vai ter competência de trabalho. Exemplo, se eu tiver que entrar com uma ação de interdito proibitório, porque estão fazendo um esbulho na empresa por conta de direito de greve, vai ser competência material da Justiça do Trabalho ou do Fórum Cível? Da Justiça do Trabalho. Se eu tiver que fazer uma indenização, porque houver a quebra de maquinário durante a greve, é direito material da Justiça do Trabalho ou direito material comum? Direito da Justiça do Trabalho. Então, tudo que for relacionado ao direito de greve é de competência da Justiça do Trabalho. Ok?
Segundo, as ações sobre representação sindical entre sindicatos e ex-sindicatos. Como assim? Tudo que for para discutir sindicato é competência da Justiça do Trabalho. Tanto contribuição, ou para saber quem é o sindicato competente daquela área, para tudo que for de conflito entre sindicatos ou sindicatos e empresa, continua sendo e é competência da Justiça do Trabalho. Ou seja, representação sindical é de competência da Justiça do Trabalho. Quarto. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Isso aqui está bem claro, porque é a mesma competência para todo e qualquer direito. 5. Os conflitos de competência entre os órgãos com jurisdição. Foi o que a gente aprendeu, ok? 6. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Então, qualquer ação... Por que o próprio artigo 114 fez questão de trazer isso na Constituição Federal? Antigamente, tinha uma discussão tremenda, dizendo que as ações de indenizações morais relacionadas à questão de emprego eram da justiça comum. Só que isso ficou pacificado com a vinda da Constituição Federal. Ou seja, hoje, qualquer coisa que aconteça em relação ao seu contrato de trabalho, seja dano moral, dano material, vai ser competência da Justiça do Trabalho. Não tem mais aquele conflito que tinha antigamente. Essa aqui é o que eu faço questão de falar. Que essa aqui vou até parar a aula para a gente falar um pouquinho dela. Olha só. Essa última questão aqui, esse último inciso, diz o seguinte: as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização da relação de trabalho. Olha só, vamos supor que o Ministério Público do Trabalho, o auditor fiscal do trabalho foi até a sua empresa, ok? E verificou que você fez a contratação de empregados sem a assinatura da CTPS. E aí ele vai lá e te autua em torno de 500 mil, ok? Qual é o órgão competente para você recorrer dessa decisão de multa? Justiça do Trabalho. Qualquer penalidade aplicada por órgãos relativos à relação de emprego e trabalho é competência da Justiça do Trabalho. Então, aqui, se você receber alguma multa, tanto do MTE, do MPT, do Auditor Fiscal do Trabalho, é de competência da Justiça do Trabalho, ok? Então, não vai me colocar vara federal ou TRF por conta disso, porque aqui a lei deixou bem claro que é competência da Justiça do Trabalho, ok? Essa penúltima, na verdade. As execuções de ofício de contribuições sociais. Presta atenção aqui. Logo quando eu formei, a gente, quando se torna advogado, a gente vai tendo alguns erros crassos, ok? E um erro crasso era que, olha o absurdo que eu já fiz. Na primeira ação trabalhista que eu fiz, sozinha, eu pedi para o juiz mandar a empresa recolher todas as contribuições previdenciárias que o empregador deixou de recolher durante todo o período laboral. Aí o juiz olhou para mim no meio da audiência e falou assim: doutora, a senhora leu o artigo 114 da Constituição Federal? Eu falei: li. Claro que eu li. Ele falou: então, sabe por quê? Porque as contribuições sociais previstas nesse artigo da Constituição Federal, eu só posso executar referente à minha sentença. E aí eu falei: claro, não entendi metade do que ele havia falado em audiência. Saí de lá e fui estudar esse tópico mais a fundo. Por que esse tópico ele diz? A execução de ofício das contribuições sociais previstas nesse artigo. Presta atenção aqui. Quando o empregador deixa de recolher, vamos supor, você entrou em 2005, ok? E você saiu em 2015. Durante todo esse período, o empregador não assinou a sua CTPS, ok? Você estava irregular na empresa. Quando você entra na justiça, você entra para requerer o vínculo empregatício. E aí você entra para requerer tudo. FGTS, 13º, tudo que você imaginar. Inclusive o quê? O bendito INSS. Concorda comigo? Está errado. Ok? A Justiça do Trabalho, ela não tem competência para mandar o órgão INSS executar as contribuições previdenciárias. Porque o órgão INSS, ele tem uma competência específica, que é o Tribunal Regional Federal,
ok? Que é uma autarquia federal, justamente por conta do conflito de competência. Então, por que a Justiça do Trabalho colocou isso daqui? Ó? Ela não pode, olha só o que a Justiça do Trabalho não pode. A Justiça do Trabalho não pode executar, ou seja, mandar o INSS ou a empresa recolher para o INSS, porque esse é o papel do INSS. A única coisa que a Justiça do Trabalho pode fazer é oficiar o INSS, só oficiar, dizendo, olha, INSS, eu estou com uma ação trabalhista aqui que eu estou configurando o vínculo empregatício. Então, executa uma ação aí no Tribunal Regional Federal, que na verdade é Vara Federal, ok? Na Vara Federal contra essa empresa, para recolher a contribuição previdenciária. Porque aqui eu só tenho competência para execução das contribuições previstas nesse artigo aqui. Qual é essas contribuições previstas? Quer dizer que eu só posso executar as contribuições que incidiram sobre a minha sentença. A gente sabe que uma sentença trabalhista, quem nunca trabalhou com algum processo trabalhista, ela vem escrita lá, tanto contribuições previdenciárias do reclamado, quanto do reclamante. Porque todas as verbas trabalhistas incidem contribuições, está claro isso? Isso, de qualquer forma, incide contribuição. Então, a única competência que a Justiça do Trabalho tem para executar de ofício as contribuições previdenciárias é aquelas que decorrem da sua própria sentença. Então, não faça igual eu no começo da advocacia, que quando eu entrei, eu pedi que a Justiça do Trabalho mandasse o INSS recolher tudo. Ou seja, eu queria que a Justiça do Trabalho executasse o reclamado para depois passar para o INSS. Tem lógica? Não tem lógica. Então, o que a Justiça do Trabalho falou para mim? Olha, esse pedido eu vou julgar extinto por incompetência absoluta, foi o que o juiz fez no meio da audiência, minha cara ficou desse tamanho. Ele falou, doutor, estou extinguindo o pedido A ou Z, não lembro. A, B, da sua petição inicial, uma vez que a senhora pediu uma questão que eu sou incompetente absolutamente para julgar. Eu falei, claro, excelência, eu só posso executar as contribuições previdenciárias da minha sentença. Eu falei, tudo bem. E foi o que aconteceu. Ele julgou extinto esse meu pedido sobre o recolhimento de contribuição previdenciária desde o período do vínculo empregatício, e ele só executou as contribuições previdenciárias incididas na sua própria verba trabalhista, ou seja, que incide sobre a sentença. Então, isso aqui é a oitava informação sobre a competência absoluta da Justiça do Trabalho. Tanto é que, no exemplo, aqui, eu não tenho competência absoluta. Perdão, eu tenho competência absoluta. É por isso que o juiz extinguiu o meu pedido nesse sentido, porque ele não tinha competência para tanto. Ok? Próximo. Essa questão aqui, ela cai mais em direito coletivo do trabalho. A última, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Por que ela deixou esse aparato aqui, outras formas de decorrência na forma da lei? Isso aqui cai mais em concurso público, tá? Nem na FGV tem sendo cobrada nesse sentido aqui. Mas só para explicar meio por cima. Quando a gente coloca assim, qualquer causa relacionadas à relação de emprego, quer dizer que tudo que você tiver sofrido no contrato de trabalho é de competência da Justiça do Trabalho. Então, vamos pensar. Se eu estou requerendo alguma, como que eu posso dizer, alguma verba trabalhista de um decujus, ok? Que no caso, vamos supor, é o meu marido. Eu vou interpor essa ação na esfera trabalhista ou na justiça comum? Vamos pensar. Meu marido trabalhou numa empresa durante 10 anos e faleceu, ok? Quando ele falece, ele tem que receber os direitos, tem o que sacar, tem o que requerer. Quando eu, ok, representante dele, no caso a inventariante, for entrar com uma ação, eu vou entrar aonde? Por que vai ser na Justiça do Trabalho? Porque o que aconteceu, essa controvérsia, ou essa incontrovérsia, que nesse caso é incontrovérsia, nesse sentido aconteceu, ele aconteceu relacionado ao ambiente de trabalho. Então, aqui eu já sei que vai ser a Justiça do Trabalho, porque o que aconteceu entre a empresa e meu falecido marido se deu no ambiente trabalhista. Então, embora eu não seja do contrato de trabalho, embora eu não tenha nada relacionado ao contrato de trabalho, essa verba que eu estou pedindo é verba trabalhista e decorreu da relação de emprego. Por isso que é a competência da Justiça do Trabalho. Ok? Essa que é a competência absoluta da Justiça do Trabalho. Para a gente terminar, para a gente começar, na verdade, né? Que é a parte que eu mais gosto. O que tem caído na sua prova? Eu fiz um aparato
das suas últimas provas, acho que aqui não vai ter. No seu material, lembra que eu comecei a explicar para vocês que o conteúdo programático estava em ordem de cobrança? Lembra disso? Quando eu falei para vocês a respeito dessa ordem de cobrança, eu não coloquei a audiência trabalhista. Mas por que eu não coloquei a audiência trabalhista? Porque se for para você estudar um artigo com afinco, você tem que estudar tanto a audiência trabalhista quanto atos e partes processuais. Então, quando você for estudar esse final de semana, porque eu sei que você vai chegar em casa hoje, vai almoçar e vai continuar estudando, tenho certeza disso, você vai ler o artigo sobre a audiência trabalhista, você vai reler os seus artigos sobre atos processuais trabalhistas, que a gente vai ver agora, e principalmente partes no processo de trabalho, ok? Que é o que vem despencando na sua prova da ordem. É o que mais tem caído. Audiência trabalhistas, atos processuais trabalhistas e capacidade postulatória, capacidade de ser parte, que é a parte no processo trabalhista, ok? Olha para cá. Aqui, eu coloquei no seu material e já grifei o que tem caído. Ah, professora, mas parece ser muito clichê o que a senhora grifou aqui, porque isso eu já sei. Vai por mim. Na hora da sua prova, na ânsia de você fazer a questão, como é que você vai resolver a prova? Geralmente as pessoas me perguntam, professora, como que eu resolvo a minha prova? Eu vai do começo para o fim, do fim para o final, e vai mistura, vou no penal porque eu amo, depois deixo o processo de trabalho porque eu odeio. É assim que funciona? Cada um tem um jeito de fazer a prova, ok? O que eu faria se fosse vocês? Eu, Kelly, esquece como professora. Se você chega nervoso numa prova, ok? É natural que aquilo que você não saiba por cima fuja da sua cabeça. É ou não é? Aquilo que você estudou rapidamente fica meio vago. Você não sabe se é verdade, se não é. Então, o que você faz? Você procura a parte que você tem mais conhecimento. Ou seja, aquilo que você vai olhar e falar assim, pá, isso aqui, ó, tranquilo, penal, ou direito administrativo, que todo mundo ama, direito administrativo, que eu sei. Vai fazer a prova de direito administrativo e terminou. Por que você vai deixar... Eu, não é vocês, tá? Por que eu deixaria as que eu não tenho muita afinidade para o final? Primeiro, porque aí eu vou estar já não tão preocupada com o tempo, ok? Porque a gente tem mania de ficar, meu Deus, o tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E segundo, porque aí o meu cérebro vai estar mais relaxado, porque eu não vou ficar curioso para saber o que tem no penal que eu gosto, ou o que não tem no trabalho que eu gosto. Porque pelo menos eu, quando ia fazer a prova, eu ia resolvendo e falar assim, meu Deus, o que tem no processo de trabalho? O que tem no direito? Eu acho que eu vou conseguir gabaritar. E bem no fim, ao invés de estar focado no penal que eu não suporto, desculpa, Laila, eu principalmente focava na parte que eu achava que eu poderia ganhar ponto. Então, eu faria diferente. Eu começaria a prova na questão que eu tenho mais aptidão, porque eu vou estar bem ágil, e aí depois eu focaria nas questões que podem ser que demorem um pouquinho, que é as questões que para mim tem mais dificuldade. O que eu começaria aqui na matéria de vocês? Quando eu começo o processo de trabalho, efetivamente, eu vou circulando palavras-chave. Tudo, isso para qualquer prova. Tudo que for prazo, tudo que for muito grave, exemplo, somente, apenas, nunca, grifem essas palavras. Por quê? Você pode parecer que seja bobeira, mas na hora de você fazer a prova, você tem que ser um perito de descobrir qual é a pegadinha. A FGV, antigamente, na época da minha prova, acho que nem era FGV, acho que era. Na época da minha prova, eram 100 questões, ok? E nessa época, efetivamente, a gente olhava para a questão e era cobrado somente o direito material ou processual. Era raro os casos que tinha o caso prático. Tinha mais caso prático lá na questão de ética, efetivamente. Só que agora tem caído só caso prático, principalmente em direito material e processo de trabalho. Então, aqui, o que você precisa fazer quando você começar a fazer a prova? Grifar aquelas coisas que te causam dúvida. Apenas, somente, para que você, quando for ler de forma pausada, você não fique na sua cabeça, somente, e vai passando por cima. Porque entre somente, nunca, apenas, tem muita diferença. Ok? Para a gente começar aqui. Audiência trabalhista. O que tem caído na sua prova sobre audiência trabalhista? É esse bendito número. Está vendo esse número aqui? Ah, isso aqui é fácil para eu gravar. Não é fácil.
Ok? Essa pergunta aqui, a mesma pergunta que cai para vocês como FGV, cai para a prova de magistratura do trabalho. E acreditem, tem gente que erra. O porquê que erra? Aqui, eu tenho uma diferença gritante. A audiência trabalhista, ela é praticada, na verdade, ela é usada por nós operadores de direito no período das 8 às 18, ok? Ou seja, a audiência trabalhista pode acontecer das 8 às 18. E aí o artigo determina, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas. A pergunta é, eu vou deixar aqui, ó, salvo quando houver matéria urgente. Quando você lê esse artigo, quer dizer o seguinte, que das 8 às 18, eu só tenho 5 horas para fazer a audiência trabalhista ou não? Não. Não. Ok? Aqui, quer dizer que as audiências trabalhistas podem ser feitas das 8 às 18, a depender do tribunal, só que uma audiência, não pode ultrapassar 5 horas consecutivas, ok? Então, vamos supor, entrei às 8 da manhã na audiência, e aí faz 5 horas que eu estou dentro da audiência. O que o juiz tem por obrigação fazer? Suspender a audiência, porque não pode ultrapassar 5 horas. Mas existe uma exceção a essa regra? Existe ou não existe? Existe. Quando for matéria urgente, aí eu posso ultrapassar ou não posso? Posso. Aí as pessoas sempre me perguntam, professora, o que é matéria urgente? Não sei. Por que eu não sei? Porque não existe uma lei sobre o que é matéria urgente, é um critério subjetivo do juiz, e o que é urgente para você pode ser que não seja urgente para mim. Então, não vai cair essa modalidade, ou seja, fulano de tal estava querendo viajar para o exterior. É matéria urgente ou não? Não cabe, porque cabe até causa de nulidade na sua... Nulidade não, anulação na sua questão, porque vai ficar um critério meio vago. Porque para o juiz pode ser que uma viagem para o exterior não seja urgente, para você que vai viajar é muito urgente. Então, não vai cair isso. O máximo que vai cair é a própria literalidade da lei. Então, aqui você precisa gravar que as audiências trabalhistas vão ocorrer entre 8 e 18, ok? Não quer dizer que vai ser das 8 às 18, ok? Tanto é que no TRT aqui de TRT da 23ª região, eu tenho audiência no máximo até 11 horas, ok? Agora, a pergunta, durante esse prazo, uma audiência não pode ultrapassar 4 horas consecutivas, tá certo? Não, é 5, ok? Então, a outra regrinha que cai na sua prova é a quantidade de horas de uma audiência trabalhista. Uma só não pode ultrapassar 5 horas, salvo se for matéria urgente. Mas, professora, peraí, aonde que está a bendita pegadinha? A bendita pegadinha é o que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, a respeito de prática de atos processuais. Por quê? Aí inverte. Ok? Se aqui começa às 8 da manhã e termina às 18 da tarde, da noite, que seja, é uma audiência trabalhista, para praticar um ato processual é das 6 da manhã às 8 da noite. É ou não é uma pegadinha? Então, se a tua prova estiver perguntando audiência trabalhista e colocar das 6 da manhã às 20 da noite, o seu cérebro fala assim, é que eu lembro que eu estudei isso. E você vai fazer confusão, porque isso é prática de ato processual trabalhista, e não de audiência. Ok? Então, você tem que pensar o seguinte, quando você for advogado, você acha mesmo que o juiz vai acordar 4 horas da manhã para estar 5, para começar às 6 horas uma audiência trabalhista? Não. Mas na hora da pressa de você assinalar essa questão, você acaba errando. Então, a audiência trabalhista é das 8 às 18. Prática de ato processual trabalhista é das 6 às 20. Ok? Você viu que altera somente a ordem? Então, cuida para não errar isso. Beleza? Próximo. Em caso de urgência, que é isso que não cai só o formato do próprio prazo, em caso de urgência, poderá ser designada outro local
para realizações de audiência, mediante edital fixado na sede do juízo ou tribunal, com antecedência mínima de 24 horas. Por que eu não grifei isso daqui? Eu não vi cair ainda esse tipo de pergunta, ok? A FGV ainda não fez esse tipo de pergunta. Mas se porventura cair essa questão aqui, perguntando qual é o prazo que o próprio tribunal tem para alterar uma audiência ou para designar, é o prazo de mínimo 24 horas. É de 24 horas? Não. É de, no mínimo, 24 horas. E aí, essa informação vai poder ser fixada mediante edital ou fixada na sede do juízo. Então, vamos supor, sua audiência é segunda-feira? Terça-feira, melhor. Sua audiência é terça-feira, ok? O juiz tem o prazo até de quantas horas, no mínimo, na verdade, no mínimo, para designar essa audiência ou redesignar? 24 horas, ok? No mínimo 24 horas. Então, o que acontece? Geralmente, infelizmente, já aconteceu inclusive comigo, você conversa com essas testemunhas, vem testemunha não sei de onde, do interior, Parará, e aí, quando elas chegam no Mato Grosso, ou chegam em Cuiabá, você olha no próprio site do PJE e vê lá, redesignação de audiência. E aí, você manda voltar todo mundo, porque está escrito na CLT que eles têm um prazo de, no mínimo, 24 horas para fazer essa informação. Então, eles estão certos, a gente só obedece e tem uma nova audiência que eles são obrigados a retornar. Essa é a regrinha da CLT. Sempre que for necessário, poderão ser convocados audiências extraordinárias, observado o prazo no parágrafo anterior. O que é audiência extraordinária? Quando você vai no TRT de Cuiabá ou de Várzea Grande, você sempre vai ter audiência somente de manhã. Isso é praxe, ok? Eu quero assistir uma audiência de manhã. Mas existem algumas vezes que existe audiência à tarde? Existe ou não? Existe. E por que o juiz faz isso? Chama-se pauta extraordinária, pauta extra, que é tentar realocar a quantidade de audiências trabalhistas para que isso não se extrapole um prazo muito prolongado. Então, vamos supor, eu trabalhando 2 períodos, encurta ou não encurta a minha audiência, que está entrando hoje? Encurta. Agora, se eu não trabalho 2 períodos, ok? 2 períodos, de manhã à tarde, quer dizer que a minha ação, que hoje está fazendo uma audiência de conciliação, está indo para abril de 2019. É o que está acontecendo hoje. Entendeu? Então, às vezes, o juiz, para adiantar a pauta, para ajustar a pauta, ele marca o quê? Audiências extraordinárias. Aí ele manda intimar a parte, ok? Como já aconteceu comigo. O exemplo, a minha audiência estava para abril de 2019. Eu super tranquila, porque eu era pelo empregador. Quanto mais demorasse, melhor para mim. E aí o juiz mandou me intimar dizendo que minha audiência seria daqui 2 semanas. Ele pode fazer isso? Pode, porque ele ajustou de acordo com essa pauta extraordinária, ok? Esse é o artigo específico. Próximo. As audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessidade de antecedência os escrivãos ou secretário. Isso não cai na sua prova, ok? Eu fiz questão somente para fazer esse puxamento, puxar esse artigo aqui, que é o que vai cair na sua prova. Isso aqui nem precisa você focar, porque efetivamente isso aqui já está na praxe. Claro que eu vou chegar lá, vai ter que estar o escrivão também e o próprio juiz. Só que tem um porém. O que cai na sua prova foi o que eu grifei aqui. Vamos supor, isso acontece muito, tá? Muito. Eu entro numa audiência trabalhista, beleza? Olho no meu relógio. A minha audiência está marcada 8h15, beleza? E aí eu entro na audiência 9h40. Eu posso pedir para o juiz redesignar essa audiência de hoje, uma vez que não foi obedecido o meu prazo da audiência, o meu horário da audiência? Eu posso fazer isso? Não. Agora, vou melhorar. Se na hora de chamar o meu horário, 8h15 mesmo, 8h15, eu pedir prazo de 15 minutos para eu chegar na audiência, o juiz vai autorizar? Não. Presta atenção, vou falar para vocês. Não existe qualquer lugar, pelo amor de Deus, eu sei porque tem muito aluno meu que fala de maior estardalhaço em audiência que eu já vi, que não sei de onde que ele tira esse prazo. Não existe prazo para esperar advogado. Ponto. Deu para entender? Exemplo.
Além de ser professora, além de ser advogada e tudo mais, eu sou conciliadora no TJ. Quando eu estou em audiência, às vezes eu chamo em ponto, 8 horas, chamo a audiência das 8. E o advogado chega em torno de 8h15. A audiência já passou, ó, faz horas. Aí ele olha para mim e fala, doutora, e meu prazo de 15 minutos? Eu queria saber aonde que ele tira o prazo de 15 minutos, que não existe. Não tem no estatuto, não tem no CPC, não tem lugar nenhum prazo que se espere advogado. Ok? Então, se o juiz chamar você 8 horas, a sua audiência é 8 horas, quem tem que estar presente lá? Você. Se você não tiver, perdeu a audiência e acabou. Ok? Agora, existe algum prazo para você esperar o juiz? Precisa. E existe. Como assim? Exemplo. Foi chamado e apregoado a sua audiência. Ok? Você entrou na sala de audiência. Quando você entrou, você olha para o lado, cadê o juiz? Você olha para o lado, cadê o juiz? Na prática, eu não sou louca de falar assim, cadê o juiz? Estou pedindo para certificar que ele não está aqui. Eu não vou fazer isso nunca, né? Porque a gente sabe que tem algum certo tipo de, como que eu posso dizer, problemas que a gente tem que evitar no nosso processo. E um deles é esse aqui. Mas na sua prova, acontece, ok? Se for apregoado o seu nome, você adentrar na audiência, você tem um prazo de quantos minutos para esperar o juiz? 15. Ok? Você vai olhar para o seu relógio e falar assim, estou contando, juiz. E começa a contar. Ok? Deu 15 minutos, você bate na mesa, estou indo embora. Ok? E, ó, doutores, tem vezes que eu faço umas brincadeiras aqui, que é brincadeira, tá? Uma vez eu fui brincar em sala de aula, terminou a sala de aula, uma aluna falou, professora, posso conversar com a senhora? Eu falei, pode. Professora, se eu bater na mesa, não vai ser falta de educação? Eu olhei para ela e falei, sem dúvida, mas eu falei, brincando. Ela falou, mas estou achando que era para bater na mesa e falar, eu preciso ir embora. Eu falei, não, você não vai fazer isso nunca. Só que quando eu brinco, bater na mesa e ir embora, quer dizer que você só pode esperar o juiz no prazo de 15 minutos. Agora, na prática, isso acontece? Claro que não. Se ele quiser demorar 1 hora, 2 horas, a gente espera, tranquilamente sorrindo. Porque a gente sabe como é que anda o processo. Então, quando a gente tem esses 15 minutos aqui, se ele não houver comparecido, qual que é o meu procedimento? Eu saio da audiência e vou fazer o quê? Um registro na ata de audiência. Então, eu saio do local da audiência, vou até a secretaria, peço uma certidão que registre no ato das audiências que o juiz se atrasou no prazo de 15 minutos. Agora, a pergunta, eu não entendo esse artigo. Vou ser bem sincera, eu não entendo esse artigo. Porque isso aqui não dá direito de você trocar de juiz. Isso aqui não dá direito de você ter, como que eu posso dizer, adiantamento de processo. Não tem nada. É só para você registrar, para o juiz designar uma outra data e você ver o juiz no momento do horário. Entendeu? Não entendi o porquê do artigo. Mas é uma maneira da gente ter esse resguardo. Eu tenho prazo de 15 minutos para esperar o juiz sob pena de ter que registrar isso em ata de audiência, ato de registro de audiência, que é um livro que fica na secretaria. Então, grave esses 15 minutos aqui, porque os 15 minutos é para o juiz e não para nós, ok? Advogado. Por último, o juiz ou presidente manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes que perturbarem. Isso aqui já é mais a prática trabalhista. O registro das audiências será feito em livro próprio, constando de cada registro os processos apreciados e as respectivas soluções, bem como as suas ocorrências eventuais. Parágrafo único. Do registro das audiências poderão ser fornecidas certidões de pessoas que requererem. Então, presta atenção aqui. Essa parte aqui, eu coloquei mais por questões de prática. Eu não sei se a FGV, pode ser que mude o entendimento dela e passe a cobrar esse tipo de informação aqui. Mas ela é muito normal para ser cobrado pela FGV. Ou seja, é claro que quem mantém a ordem na audiência é o próprio juiz. É claro que vai ter um livro de registro hoje, não mais por conta do PJE. É claro que se alguém precisar de uma certidão de comparecimento da audiência, o juiz é obrigado a dar. Ok? Isso aqui fica mais para a prática trabalhista. Agora que a gente começa a ver a distinção das audiências para os atos. Lembra que eu falei para você da diferença do prazo da audiência trabalhista para o prazo processual trabalhista? E a gente tem aqui, tá vendo? Ó, das 6 às 20. Então, para praticar
atos processuais trabalhistas, qual é o prazo que eu tenho? Das 6 da manhã às 8 da noite. Qual é o prazo que eu tenho para praticar uma audiência trabalhista? Das 8 às 18. Entendeu a diferença agora? É isso que a pegadinha da FGV coloca na sua prova. Troca as datas, ok? E agora a gente tem um probleminha. Embora a CLT prevê esse prazo aí das 6 às 20 horas, a gente tem o famoso PJE. Concorda comigo? PJE, Processo Judicial Eletrônico, que agora é uma lei, ok? Lei do Processo Judicial Eletrônico, que determina que, embora os prazos que são previstos na CLT, das 6 às 20, eu posso protocolar, ok? Qualquer prazo, respeitando o prazo da lei do PJE. Como assim? Vamos supor que o meu prazo é para interpor uma impugnação, colocar impugnação, é hoje. Hoje é dia 4. Ok? Vamos supor que hoje é segunda. Ok? 4. Por essa regra aqui, até que horas que eu tenho para protocolar esse prazo? Até as 20. Ok? A pergunta é, se o processo fosse físico, eu consigo protocolar lá no TRT, às 20 horas da noite, a impugnação? Ou seja, eu saio do salão, preciso rapidão lá protocolar, chega no trabalho, 7h30 da noite, eu falo aqui, ó, vai protocolar? Nem o guarda você vai encontrar neste trabalho. Quem dirá alguém vai protocolar a sua ação. Por que eu estou falando isso? A regrinha aqui, ele trouxe na época que os processos não eram físicos. Ou seja, eu posso protocolar qualquer ato processual agora com o PJE até que horas? Até? Não, PJE. Até as 23h59. Por que não é meia-noite? Porque se eu protocolar, já aconteceu isso com uma amiga minha. O que aconteceu? A gente costuma fazer isso, tá? A gente coloca o processo no PJE, mas a gente não assina. Então, quer dizer que ele fica gravado no processo, mas com a cadeadinha aberta, um cadeado aberto assim. Então, quer dizer que ele não está no processo, ele só está gravado. A gente faz isso para quê? Porque daí, depois, com uma calma, geralmente um dia antes, ou no mesmo dia, a gente dá uma revisada nos documentos. E aí, o que aconteceu? A minha amiga foi lá e gravou todo o processo, colocou em ordem tudo certinho, e não fechou o cadeadinho, ok? Ou seja, não tinha processo, não tinha prática de ato processual. E aí, eu não sei por que cargas d'água ela lembrou. E ela lembrou isso fora de casa. E aí virou aquele desespero, já era noite, e ela começou a ligar para um monte de gente, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Só que ela esqueceu que esse horário aqui é o local ou é o de Brasília? E aí? E aí, doutores? Eu me preocupo com o meu horário ou com o horário de Brasília? Então, quer dizer que eu vou olhar para o PJE e vou ter que me preocupar com o horário de Brasília para protocolar? Não. Eu vou me preocupar com o meu horário aqui, ok? 23h59. E foi o que aconteceu. Passou meia-noite 1, ela conseguiu fechar o cadeadinho. Adiantou? Não. A única coisa, depois na prática trabalhista que vocês vão ver, a única coisa que ela poderia fazer, que o que a gente fez depois, eu até ajudei ela, é alegar a inconsistência do PJE. Só que ela foi tão sortuda, porque para ter inconsistência do PJE, não é assim, eu falo, teve uma inconsistência. Tem uma certidão que sai no outro dia. Então, ela passou quase a noite inteira rezando para sair essa certidão, e foi o que aconteceu. Ela provou que houve uma inconsistência, sendo que nem houve, o dela estava tudo certinho, e conseguiu requerer o prazo novamente. Ou seja, esse prazo prorrogou para o outro dia. Então, aonde que eu quero chegar? Com o advento do PJE, o teu prazo de protocolo é até as 23h59. Se você protocolar meia-noite, é outro dia, e você perdeu. Na sua prova da OAB, pode caber isso? Só pode cair 23h59 se ele tiver escrito bem grandão assim. Olha só. Pelo PJE. Aí sim.
Ele pode cobrar esse horário aqui. Ok? Se ele tiver escrito assim, a prática do ato processual trabalhista é em qual período? Das 6 às 20, 19 a 30, e aí ele vai colocando um monte de horário, das 8 às 18, mas pela CLT é das 6 às 20. E o que aconteceu agora com a nova CLT? Nova não, com a reforma. Ela colocou o famoso dias úteis. Hoje, na Justiça do Trabalho, eu posso sim esperar a contagem de um prazo processual trabalhista. Já caiu contagem de prazo na FGV? Já. Principalmente, quem escolheu a segunda fase de processo de trabalho e direito do trabalho aqui? Ótimo. Quem escolheu essa matéria vai cair prazo. Não tem como não cair prazo, ok? O que acontece com a questão do prazo? Uhum. Uhum. Agora, com a nova reforma. Isso, perfeito. Isso mesmo. Aonde que eu quero chegar com essa questão de prazo? Olha só, a gente vai ver um negócio aqui, que é o que eu vou fazer uma pegadinha com vocês, que é como que cai na sua prova, principalmente de segunda fase de direito do trabalho. Vamos supor, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pode parecer estranho, mas vou ter que colocar sábado, domingo, ok? A pergunta é, para praticar um ato processual trabalhista, ok? Não estou falando de PJE. Qual é o período que eu tenho para praticar? Período, não horário. Período que eu tenho para praticar os atos processuais trabalhistas. Dias úteis, ok? Então, vai ser de segunda a sexta, ok? Pela CLT. Pelo PJE, exemplo, que vai acontecer isso hoje comigo. Eu vou chegar em casa, vou almoçar, descanso um pouco e vou fazer 2 prazos. Eu posso protocolar hoje, 3 horas da tarde? Eu posso protocolar amanhã, 5 horas da manhã? A qualquer momento. O PJE, você pode ser advogado de pijama. O PJE, você pode ser advogado de sunga. Você pode ser advogado de terno, de gravata, de qualquer jeito, porque tudo é virtual. Então, vamos supor, você está viajando lá para a Europa. Você pode cumprir um prazo? Pode, porque é virtual, graças a Deus. Ok? Mas, pela prática, o que você precisa saber? O PJE, embora você pode protocolar o teu prazo a qualquer momento, ainda assim a contagem do prazo ele é em dias úteis. Então, se eu tenho prazo de 6 dias, ok? 6 dias, para manifestar a respeito de um laudo pericial, ok? Vamos supor que o juiz deu 6 dias. A pergunta é, hoje que ele me deu esse prazo hoje, ou seja, publicou hoje. Quando é que eu vou ter o último dia do meu prazo? O último dia, ou seja, o prazo fatal. Terça? Então, vamos lá. 1, tá certo? Assim que eu gosto. Olha só. Aqui na Justiça do Trabalho também, o dia do susto eu não conto. Tá claro o dia do susto? Por que eu falo dia do susto? Quem sabe que é meu aluno, eu falo que é o dia do susto. Tanto tipo, tô rica, ou lascou, vou ter que fazer essa defesa. Isso que é o dia do susto. Ou seja, toda vez que eu recebo uma intimação, aquele dia eu falo assim, meu Deus, tô ferrada, ou meu Deus, tô rica, não conta. Ou eu aproveito para ficar feliz, ou eu aproveito para ficar triste, preocupada. Ok? O dia do susto não conta, ou seja, da intimação. Então, fui intimada hoje. Conto hoje? Não. Professora, mas isso daí é meio idiota. Eu já sei. Calma, que não é bem por aí. Ok? Não conto segunda. Conto 1, 2, 3, 4. Eu conto sábado e domingo? Tem certeza? Tá. 4, 5, 6. Perfeito. Ok? Tá claro. Agora a pergunta. Eu tenho um prazo de 2 dias, na verdade 3 dias. Não, 1 dia, para realizar uma penhora, ok? Só que eu quero realizar essa penhora no domingo. Eu posso?
E aí? Posso ou não posso? Penhora é prática de ato processual. Posso realizar a penhora no domingo? Não. Posso realizar a penhora no domingo? Não. Não. Desde que eu falei alguma coisa aqui, eu só falei penhora. Isso que a FGV cobra. E eu gosto de ver aluno, sempre, ele está tão acostumado a ler o artigo, que eu acho bonito, que ele esquece de algumas regrinhas. Quando eu falei, eu posso realizar a penhora no domingo, é não. Ok? É não. Mas se na sua prova tiver escrito, a penhora teve uma autorização do juiz para que seja realizado no domingo, pode? Aí pode. Ok? Então, presta atenção. Para ter algum certo tipo de prática de ato, eu preciso ter uma informação a mais. Não fica condicionando sua cabeça que penhora no domingo é ok. Não é ok. Ok? Então, quando a gente colocou aqui, a penhora poderá realizar-se em domingo ou feriado. Ok? Tá certo isso? Até então, meio certo. Mediante a autorização expressa do juiz ou presidente. Então, se o presidente não tiver dado uma ordem para você, vai lá e penhore no domingo ou no feriado. Tem como você penhorar alguma coisa no domingo? Não. Então, você vai poder somente penhorar em dias úteis. Deu para entender agora? Então, a penhora no domingo só pode ser realizada mediante autorização expressa. Ou seja, o juiz dizendo para você, vai lá e penhora no domingo ou no feriado. Ok? Mediante essa autorização, posso penhorar no domingo. Agora, para melhorar, ok? Quando eu coloquei aqui dias úteis, eu posso considerar sábado como dia útil? Posso ou não? Existe uma discussão na doutrina que não cabe nem eu falar. Tem umas pessoas que falam que sábado é dia útil, e aí vira uma confusão. Para a FGV, sábado não é dia útil, ok? Não é dia útil, não tem como ser dia útil, beleza? Então, para a prática de ato processual, primeiro, conta-se somente os dias úteis. Agora eu vou melhorar mais ainda. Aqui, dia 20 de novembro, consciência negra, é ou não é? Consciência negra, ok? E aí, eu tenho prazo. Eu tenho prazo de 8 dias para interpor o meu RO. Tá claro, RO? Recurso ordinário. O RO hoje eu também tenho que obedecer os prazos dos dias úteis, ok? Então, vamos supor, publicou na segunda, ok? Então, eu vou ter dia 1º, 2, 3, 4, ok? Só que nesse dia aqui, quer ver? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Só que dia 8 é dia 20 do 11. Quando que vai ser o prazo? Oi? Espera aí, presta atenção. A consciência negra, para quem não sabe, não é qualquer cidade e não é qualquer estado que autoriza a consciência negra. Como que eu faço? Como é que eu faço? Porque, salvo engano, eu acho que Várzea Grande não tem consciência negra. Cuiabá tem, ou vice-versa. E aí? Cuiabá não tem? Tá. A pergunta é, como é que eu faço agora? Eu vou me preocupar com o prazo da minha cidade, com o TRT da 23ª região ou do TST? E aí? Agora eu vou piorar, tá? Não vou responder essa pergunta. Se eu estiver falando de RR, o que é RR? Recurso de revista. O RR é quando sai do TRT e vai para o TST. Então, o RR também é 8 dias, ok? Só que dia 20 do 11 é consciência negra em Cuiabá e em Brasília não é.
E quem que vai receber o meu recurso? Brasília, né? Claro que vai ter o juízo de admissibilidade aqui. Mas quem recebe é Brasília. Esse recurso pode ser considerado intempestivo? Se você protocolou sexta-feira, porque para o TST, dia 8 é o final, que seria quinta-feira. Só que você interpôs sexta-feira. E aí? Está intempestivo ou não está? Ou seja, você vai ter que ficar igual um louco procurando e falar, meu Deus do céu, isso é uma dúvida tremenda. Por quê? Olha só, isso ficou tão, como que eu posso dizer, problemático no TST que ele teve que emitir uma súmula, ok? Toda vez que for feriado na sua cidade, ok? E não for certificado no seu PJI, porque hoje é difícil não ser certificado, porque tudo é virtual, mas antigamente. Cabe o ônus do recorrente provar a questão do feriado, ok? Então, o que você ia fazer? Se fosse declarar intempestivo, você teria que entrar com um recurso chamado agravo de instrumento, que é para destrancar, e provando para o juiz. Olha, juiz, calma aí, eu esqueci de provar. Está vendo aqui? Ó, aqui em Cuiabá é feriado. Então, obedece a regra do local onde meu processo é regido, ok? Então, você não precisa ficar igual um louco, preocupado se no TST é feriado, se aqui não é, se Brasília é. Não. Você só precisa ficar preocupado que no seu local é feriado, beleza, eu estou tranquilo, é amanhã. Agora, se o meu recurso está subindo para Brasília, eu também estou tranquilo, porque obedece o prazo do meu local, só que eu preciso provar para o juiz que aqui é feriado, ok? Porque senão dá intempestividade do recurso. Hoje, na prática, acontece isso? Não. Porque tudo fica virtual. Tanto é que, quando o juiz dá um prazo para mim, seja com a defesa, seja para laudo pericial, para qualquer coisa, ele já coloca no próprio processo, lá no expediente, já com os dias úteis específicos. Então, quer dizer que eu já sei quando é o meu prazo e qual é o horário final, que é 23h59. Ok? Então, por isso que aqui, quinta-feira é 20/11, é feriado, mas em Brasília não é, mas não tem problema. Porque você vai interpor no seu período específico, que é no seu dia útil, e vai provar para Brasília que ele não é intempestivo porque aqui era feriado. Ok? Isso não acontece hoje por conta do PJE. Mas se vier uma questão sobre isso, como já caiu, você sabe que isso aqui tem que ser provado pela parte recorrente. Porque senão tem que, através de recurso, destrancar, provando a questão da tempestividade. Deu para entender agora? Então, para a gente continuar. Salvo disposições em contrário, os prazos previstos nesse título contam-se conforme o caso, a partir da data em que for feita pessoalmente ou recebida a notificação, daquela em que for publicado o edital no jornal oficial, ou publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou ainda daquela que for afixado o edital na sede da junta e juiz ou tribunal. Isso aqui nem precisa você ler direito, porque isso aqui você já sabe. Ok? Conta-se a partir do momento que eu sou intimada para aquele ato, ok? Independente do mecanismo que foi utilizado. Agora, o parágrafo único que você precisa saber. Olha só. Tratando-se de notificação postal, ok? No caso de não ser encontrado o destinatário ou na recusa do recebimento, o correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-la no prazo de 48 horas ao tribunal. Olha só. Esse prazo de 48 horas aqui não é aquele prazo que a gente já viu de remessa da citação para a empresa. Lembra que eu falei para vocês? Que quando eu protocolo a ação trabalhista, a secretaria tem um prazo de 48 horas para mandar a citação, que aqui nesse trabalho é a intimação, ok? Para a empresa, ok? Não podendo marcar audiência 5 dias que antecedem, ok? 5 dias que se fala desimpedida. Aqui, o prazo de 48 horas se dá para o Correios. Esse prazo aqui é para o Correios. Ou seja, houve no Correios alguma manifestação de recusa ou não encontrado, o correio ele precisa devolver com urgência, ou seja, no prazo de 48 horas, para a Justiça do Trabalho. Porque ela precisa fazer o quê? Notificar a parte reclamante para apresentar novo endereço. Por quê? A audiência já está marcada,
ok? Por conta disso, que o correio tem o prazo de 48 horas para entregar, devolver esse AR, que é um AR, determinando se você foi citado ou não e o porquê da recusa ou porquê do não comparecimento, ok? Esse prazo de 48 horas é para os correios. E aí, sob pena dele ser responsabilizado por alguma questão, se ele não devolver isso. A responsabilidade vai ser aquela responsabilidade de servidor público. Não tem nada a ver com a trabalhista aqui, ok? Aqui, na verdade, que a gente já havia falado, os prazos estabelecidos nesse título, que é o que foi acrescentado agora, serão contados em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Ok. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário, nas seguintes hipóteses. Preste atenção aqui. Eu já tive uma situação dessa que eu fiquei bem preocupada em audiência trabalhista. Mas é porque eu não lembrava desse artigo aqui, ok? Ou seja, todos os prazos que a gente já viu podem ser prorrogados nas seguintes hipóteses, se necessário, estritamente necessário. Primeiro, quando o juízo entender necessário, que isso que é preocupante, e segundo, em virtude de força maior devidamente comprovado nos autos, ok? Então, vamos supor, se houver, isso tem muita discussão, tá? O que eu vou falar agora é mais jurisprudência, mais, como que eu posso dizer, discussão jurisprudencial. Vamos supor que a prática do ato está para eu fazer uma manifestação no processo, ok? E aí, nesse período, eu sofro um acidente e fico em coma, ok? E meu escritório é somente um advogado, somente eu respondo por ele. Pode o juiz prorrogar esse prazo por um prazo estritamente necessário? Já vi juiz fazendo isso. E aí vira uma confusão porque o juiz faz isso e tem essa liberalidade aqui, e aí outros vêm falando que existem prazos que são próprios, ou seja, próprio para as partes, e aqueles prazos que são impróprios, que são aqueles prazos para o próprio juízo. Mas tem aqueles prazos que são os dilatórios. Lembra? Dilatórios? Que é aqueles que podem ser prorrogados. Mas também tem aqueles prazos que são os prazos peremptórios. E aí, onde que fica essa confusão? Porque se a gente for ver, se o juiz der um prazo maior do que já está previsto na própria CLT, ele não está extrapolando a própria lei? Ele não está, parece que, legislando, ou seja, dando prazo a maior? Só que aí, nessa briga de juiz legislando, juiz não legislando, veio esse artigo aqui que já estava previsto na CLT determinando que quando for por conveniência do juízo ou por força maior devidamente comprovada, pode sim o juiz prorrogar os referidos prazos, ok? E aí, quando acontecer isso no seu processo, você vai ter uma maneira de discutir isso com o juiz, se é abusivo ou não o que foi determinado. Ok? Mas ele pode, sim, prorrogar quando ele bem entender, ou seja, quando o juiz entender necessário, e segundo, em virtude de força maior. Próximo. Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os à necessidade do conflito de modo a conferir a maior efetividade à tutela do direito. Isso aqui é mais para a prática trabalhista, tá? Só por cima. O que esse artigo quer dizer? Que se o juiz verificar, olhando, analisando o processo, que ele quer inverter a ordem da própria lei, ele pode fazer isso. Ou seja, ao invés de ouvir a testemunha do autor depois do réu, ele pode inverter a testemunha do réu e colocar depois do autor, porque ele acha que é o meio conveniente para a tutela do direito. Isso acontece no trabalho normal, mas isso aqui não vai cair na sua prova, não dessa forma, nesse tipo de artigo, que é um artigo muito amplo para se pedir. Agora, esse aqui vai cair na sua prova. Esse artigo aqui, ele foi acrescentado, graças a Deus, que vocês vão ver quando vocês se tornarem advogados, vocês vão ver que esse artigo foi um dos artigos mais maravilhosos, fora o CPC que já tinha incluído ele, que é a famosa férias dos advogados. Para o judiciário chama-se recesso forense, para nós, férias, ok? Para nós, antigamente era uma confusão, porque não tinha férias, não tinha, até que veio o CPC e determinou que existe férias de advogado, sim. E as férias se dão do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. E aí, para equiparar ao CPC, para colocar ordem na casa também, a CLT colocou o bendito recesso forense.
E a pergunta é, no recesso forense não acontece nada de prática de ato processual? Olha só. Vamos supor, eu tenho uma testemunha que ela presenciou um assédio sexual, ok? Vamos supor que tinha uma empresa, um bancário, que assediou sexualmente uma funcionária. E o rapaz, que também era funcionário, viu tudo o que aconteceu. É testemunho ocular do que aconteceu. Só que tem um porém. Ele está indo embora para o Japão, ok? Você vai poder falar assim, ai, que saco, agora ele vai embora para o Japão, eu não vou poder ouvir ele? Ou tem uma maneira de você fazer algum ato durante o recesso? Tem ou não tem? É o que a gente vai ver agora. Olha só. Suspende-se, aí que cai na sua prova. Não é interrompe-se, tá claro? Dá para saber a diferença, né? Interrompe, volta do zero, te entrega o prazo normal quando volta. Suspende, não. Suspende quer dizer o seguinte, se estava correndo os dias, parou, quando volta, continua a correr. Por isso que é suspensão. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Inclusive, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do MP, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período respectivo no caput deste artigo. Isso aqui não interessa para nós, tá? Isso aqui é mais para a questão de concurso para MPT. Aqui está falando que, embora existe esse recesso forense, existem algumas figuras que permanecem em plantão durante esse período. Defensor público, MP e juiz, enfim. Isso aqui não tem nada a ver conosco. Aí começa. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. A pergunta é, para eu ouvir uma testemunha, precisa de uma audiência? Precisa ou não? Em regra, sim, ok? Mas se for reputado ato urgente, pode ser mandado confeccionar esse ato durante o período de suspensão? Pode, ok? E aí, a CLT, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela não fala dessa modalidade tão explícita. Então, a gente pega o CPC para aplicar aqui. Lembra da aplicação do CPC de forma subsidiária? Então, aqui, a gente vai ver aqui que não tem de forma explícita a respeito dessa informação, mas, se o ato for reputado urgente, pode sim, o juiz plantonista, que vai estar na época, ouvir essa testemunha sob pena de perder esse tipo de meio de prova. Então, você não perde desde que você prove para o juiz o porquê de ouvir agora e qual é a urgência da oitiva da testemunha. Ok? Claro que não vai ter cerceamento de defesa, vai ser aberto o prazo para outra parte se manifestar, e aí o processo vai embolar, porque daí vai alegar cerceamento, porque ele não estava presente, enfim. Ok? Mas pode sim, se for ato urgente, pode determinar que se faça isso durante o período de recesso forense. Agora, olha para cá. Essa questão aqui, eu acho que provavelmente eu já falei para vocês quando a gente falou sobre o princípio do ius postulandi, que é o que a gente vai ver agora. Só que o que vai cair na sua prova não vai ser ainda esse artigo específico, mas sim esse que está em amarelo. Está vendo que eu deixei negritado em amarelo? Isso aqui vai ser um prato cheio para a sua prova. Olha só. Não sei, na verdade, eu não sou vidente, não tenho nenhum tipo de pacto com nada, impossível, ok? Eu adivinhar o que vai cair na sua prova. Mas, não vou dar minha cara a tapa, porque depois vai doer se não tiver, ok? Mas eu tenho quase, e é quase, absoluta certeza que esse artigo inteiro vai cair na sua prova. Seja ela, presta atenção, seja ela objetiva, seja ela discursiva, ok? Isso aqui é o maior problema da justiça do trabalho hoje em dia. Por quê, professora? Isso aqui tirou o sono de advogado. Isso aqui tirou o direito de reclamante. Isso aqui ajudou o reclamado. Isso aqui também ajudou o reclamante. Isso aqui prejudicou a gente. Por que que virou esse estardalhaço sobre os famosos honorários sucumbenciais na justiça do trabalho? Que é o que está em voga. Se está gritando no jornal, se está gritando na sua prova, se está gritando em qualquer lugar, vai cair em prova, independentemente de qualquer coisa que seja. Concurso, prova de faculdade, qualquer. Nas minhas, quando eu estava dando aula nessa época, caiu em todas. Em todas. Porque é o que vem caindo.
Primeiro, para a gente começar lá em cima. Os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a justiça do trabalho e acompanhar até as suas reclamações até o final. Beleza. Isso aqui é absoluto? Não. Não, ok? O ius postulandi não é absoluto. O ius postulandi ele vai da vara do trabalho até o TRT, só. Ok? Então, essa frase aqui, até o final, ela é meio problemática, porque não é até o final mesmo, é até o TRT. Quais são as 4 exceções ao princípio do ius postulandi? A gente já estudou. Mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar e recurso ao TST. Ok? Nessas 4 hipóteses, eu preciso de advogado para entrar no meu processo. Recurso para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, mandado de segurança, ação cautelar e ação rescisória. Só para lembrar, que isso aqui a gente já estudou no quase no primeiro dia de aula. Segundo, nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio de sindicato, advogado, solicitador, provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Beleza. No dissídio coletivo, é facultado aos interessados a constituição de advogado. E, por último, a constituição de procurador com poderes para o foro em geral pode ser efetivada mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado com a anuência da parte apresentada. Isso cai em prova da FGV? Eu já vi cair uma pergunta sobre essa daqui, ok? Ou seja, pode um advogado receber uma procuração verbal em audiência pelo cliente dele? Pode. Então, eu não fiz nenhuma procuração no processo, mas vou para a audiência de conciliação e falo assim, olha, juiz, consta aí para mim que ele está me determinando amplos poderes para ajuizar em relação à referente causa, e a parte, o senhor concorda? Concordo. Concordou, é uma procuração feita em própria audiência de forma verbal, por conta do ius postulandi, por isso que é mais simples. Só que o que cai na sua prova? Essa situação aqui, que é o 791. Eu adoro falar sobre o 791. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que o advogado amou o 791, ele odiou o 791. Exemplo. Os honorários sucumbenciais, todo mundo sabe que é a parte contrária, ou seja, a parte sucumbente, pagando dinheiro para o advogado da parte contrária. Está claro isso, né? Já? Daqui a pouco a gente volta, então.